A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vou ler um texto bíblico muito importante, que se encontra na Ata dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1 até o 6, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que ia entrar no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu e louvou a Deus. Irmãos, é isso que precisamos, já falamos uma centena de vezes sobre o mesmo assunto. Eu sei que muitas vezes eu me torno chato, muito se pudesse, talvez até mesmo já haveria destruído com a minha vida. Porque eu falo muito dessa questão de as pessoas confundem autoridade espiritual com meninice, com pula-pula, com sapateado. E não é isso, irmão, que nós vemos na palavra de Deus. Há um ditado que é verdadeiro, que diz: a altura da voz denota a ausência de autoridade. A altura da voz denota a ausência de autoridade. Irmãos, Jesus, no seu ministério, ele foi sempre taxativo, direto e objetivo. Nicodemos chega para ele e começa a fazer alguns elogios: bom mestre, sabemos que ninguém pode fazer tais sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele, tal. E Jesus vira para ele e diz: é necessário vós nascer de novo. Jesus tem uma linha. E aqui nós vimos a história de dois homens, de humilde simples, homens sem cultura, homens sem uma base teórica. Eles tinham conhecimento verbalizado, passado pelo próprio Jesus, o maior curso teológico da história, 3 anos e meio ao lado de Jesus. Não existe nenhum outro curso com essa, porque nenhum outro tem Jesus como seu mestre. E eles aprenderam tudo de Jesus. Homens simples, mas realmente cheio do poder de Deus. Eu tenho medo, eu fico assustado quando eu vejo no púlpito o pregador dizer: eu estou cheio do poder de Deus. Poder quer dizer autoridade. Poder quer dizer a ação e reação. Após a ação, tem que haver algumas coisas. O poder de Deus é autoridade. Para que a gente entenda o que é autoridade, vou contar uma história que eu ouvi pregado pelo próprio pastor Otávio Rendeiro Filhos. Foram pregar na África, em uma certa cidade, e disse que quando desceu à noite na porta daquela igreja, aquela imensa igreja, havia umas meninas com aquelas roupas com a barriga de fora, pois é costume africano, aquele é um modo de viver das mulheres africanas, mesmo as cristãs, são aquele. E ele disse que naquele momento ele falou consigo mesmo e disse: meu Deus, aonde foi que eu vim pregar? Pois aquelas moças, ela era as introdutoras
Era ela que pegava as pessoas e introduzia na igreja, lá e acomodava-as. E ele disse isso. E ele disse que naquele momento parou um carro, e desceram com o paralítico nos braços e levaram até aquelas mulheres que aparentemente nem convertida era. Para ele, a visão do pastor Otávio Rendeiro Filho foi testemunho dele mesmo. E eu ouvi presencialmente, eu estava no culto. E ele disse que aquelas mulheres colocaram as mãos naquele paralítico e ele ficou curado imediatamente. Oh, glória a Deus! Como Deus, irmãos, não veem as coisas como nós vemos. Nós vemos o aparente, a carcaça, a estrutura física. É isso que nós vemos. Mas Deus sonda o coração, a alma, o espírito. Deus vê além do que nós vemos. E ele disse que o Espírito Santo do Senhor falou naquele momento fortemente, para que ele não tivesse dúvida. Otávio, quantas vezes eu te usei desse jeito? E ele disse que ali, aí ele caiu, que na real, que não é assim que funcionam as coisas de Deus. E ali era autoridade. Ele achava que talvez a autoridade fosse dele naquela noite, mas ali ele percebeu que a autoridade estava naquelas mulheres que aparentemente nem cristão era para eles. A autoridade é a ação do verbo. A autoridade não é a altura da voz, mas é o que produz apesar da serenidade da voz. Isso é autoridade. E aí vai entrando Pedro. Eles iam orar. E aquele homem pediu uma esmola. E a Bíblia diz que esperou receber de Pedro alguma coisa para João. E ele não sabia que naquele momento ele ia receber não a esmola, mas o maior presente que um ser vivo, ser humano, pode receber. E principalmente nas condições físicas em que ele vivia. Primeiro em condições de miséria absoluta, ele vivia de esmola. Não era um esmolé comum, era um esmolé paralítico. E quando ele pede a Pedro, olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. Observe, irmão, que quando se trata de autoridade de Deus, você não pode falar pelo outro. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós, olhar para os dois. Mas na hora de usar, irmão, autoridade, Pedro não poderia falar por João. Agora, a autoridade agora é individual. Eu sempre disse que não existe culto coletivo numa igreja. O culto pode tornar-se coletivo quando mais de uma pessoa estejam com o mesmo objetivo. Na hora da ação, Pedro, e disse Pedro, não tenho agora, ele não disse não tenham, nós não temos. Ele disse não tenho, ele falou por ele, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto, levanta e anda. E o paralítico pegou pela mão e o homem ficou de pé. Isso é, irmão, autoridade. Não confunda, irmão, autoridade com sapateado. Não confunda, irmão, autoridade com aviãozinho no meio da igreja. Não confunda a meninice com autoridade. Toda autoridade, por maior que ela seja, ela age dentro de um tom de serenidade. Ela age dentro de um tom ordeiro. Ela age dentro de um tom calmo e tranquilo, pois ela sabe o que é que ela está fazendo. E assim foi Pedro. Pedro não sapateou, Pedro não gritou, Pedro não chamou a TV se tivesse, e vem cá que eu vou fazer o negócio. Não, Pedro disse, levanta e anda. Como Jesus, irmão, está precisando de homens e mulheres que se coloquem na direção dele. Porque o Pedro, irmão, daquele do passado, o que Jesus usou o Pedro, irmão, Jesus não mudou, ele é o mesmo. O defeito é meu, o defeito é seu. Então pense nisso, analise nisso, se coloque nas mãos do Senhor. Seja um instrumento do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Pense nisso, lembre-se, a autoridade não está na altura da voz, mas na ação do verbo.
Pense nisso.